Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciemos esse nosso momento orante agradecendo a Jesus. Obrigado, Jesus, por vir salvar os pecadores. E eu sou um pobre pecador em meio aos que o Senhor veio para salvar e reconheço a minha necessidade de salvação. Abra meu coração nesse momento às suas palavras sábias e verdadeiras. No dia de hoje, o texto do Evangelho proposto é Lucas capítulo 7, versículos de 31 a 35. Nós também rezamos nesse dia a memória dos santos André Kim, Paulo Chon e os companheiros mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: Tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: Ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: Ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós vemos um comentário sobre a rapidez com que a opinião das pessoas pode mudar. Primeiro, João Batista incomodou as pessoas porque elas achavam que a sua mensagem de conversão era radical demais. Essa era a acusação que sofria João Batista, de ser muito radical. Eles encontraram algum motivo para desacreditá-lo, espalhando rumores de que ele estava possuído. Quando Jesus veio, ele deixou também as pessoas desconfortáveis, porque comeu e bebeu com os pecadores que veio salvar. E os judeus têm uma imagem muito perfeita das pessoas e principalmente daquele que eles esperavam para ser o Messias. Imagine o Messias no meio dos pecadores, poderia se contaminar com o pecado deles. E Jesus escolhe esses para estar no meio. Então eles desacreditaram Jesus, espalhando boatos, chamando ele de comilão e beberrão. Hoje em dia, todos parecem ter opiniões muito fortes sobre muitas questões políticas e sociais, por exemplo. Sabemos o quanto a opinião popular pode ser dividida e mesmo inconstante, e pode dividir outras pessoas também. Mas às vezes somos estranhamente levados a viver de acordo com a opinião das pessoas e não do Evangelho. Por isso, eu pergunto nesse instante: eu busco o equilíbrio e a sabedoria orando com a palavra de Cristo, ou eu me deixo levar apenas pela opinião popular, ao invés de me deixar conduzir pelo Evangelho? São João Batista e Jesus deixaram as multidões desconfortáveis com a pregação. O jejum e o arrependimento que João Batista defendia não era algo popular, fácil ou mesmo divertido. Os penitentes que seguiram o chamado de João buscaram uma mudança espiritual, desafiando os observadores a refletirem sobre suas vidas, tirando-os inclusive da zona de conforto. Jesus confraternizou com os excluídos e os fariseus ficaram escandalizados. Eles julgaram Jesus, em vez de tentar imitá-lo, porque comer com cobradores de impostos e pecadores estava fora da sua zona de conforto. Quantas vezes também nós queremos que as pessoas se adaptem, se adequem ao nosso modo de pensar e por isso nós não vamos
aos pecadores e àqueles que precisam de Jesus. Viver como um cristão muitas vezes não é confortável. Me pergunto mais uma vez: eu estou muito confortável no meu modo de crer, na minha fé, ou eu estou sendo solicitado a sair da minha zona de conforto de alguma forma em nome de Cristo? O tema deste evangelho de hoje é o arrependimento. Tanto João quanto Jesus procuraram provocar arrependimento nos corações dos pecadores. João pediu arrependimento externo e público e atraiu grandes multidões que prepararam seus corações para a vinda do Senhor e o encontro com Jesus. Já o chamado de Jesus ao arrependimento era muitas vezes interior e individual. Então, enquanto João Batista levava as pessoas a manifestarem externamente, publicamente, inclusive com o batismo na água, o seu arrependimento, Jesus chamava as pessoas para dentro de si, para o seu interior. Jesus olhou nos corações e perdoou seus pecados. Jesus deu o seguinte raciocínio aos fariseus que se queixavam dos seus meios, dos seus métodos. Os que têm saúde não precisam de médico, mas os doentes sim. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. E uma terceira pergunta: como eu estou respondendo ao convite do grande médico Jesus, que cura com o perdão? Como eu respondo com o meu arrependimento? São as questões que nós colocamos hoje. Jesus quer ver a realidade do jeito que o Senhor a vê. Eu sei que outras pessoas têm maneiras de fazer as coisas diferentes das minhas. Ajuda-me a não julgá-los de forma precipitada. Encha minha boca de elogios ao Senhor e também às pessoas, principalmente quando eu tenho vontade de reclamar. Que eu sempre seja encorajador com os outros, nunca julgador. Que eu seja constantemente lembrado da minha própria necessidade de arrependimento e conversão. Senhor, hoje, pela Tua graça, vou me conter quando eu estiver prestes a reclamar e transformar o momento em uma oportunidade para Te louvar e agradecer interiormente. Que no dia de hoje esse Evangelho sirva para todos nós, para não sermos as pessoas julgadoras umas das outras, mas que escutar João Batista e Jesus nos leve a um profundo arrependimento e a uma profunda conversão. Deus abençoe você em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.